Eu vou ter que fazer lá de cá, então. Isso. Roda Viva do Igrejar. Vamos igrejar? Aqui nós temos a Roda Viva do Igrejar. Na verdade, nós temos a comunhão, edificação, evangelismo e multiplicação. Todos cristãos que aprenderam a igrejar primeiro, eles vivem a vida da igreja nas células. Não tem como igrejar fora das células. Mas a Roda Viva do Igrejar, ela nos fala de fases, como em uma lavoura, de etapas que a igreja nas casas, que a célula deve passar para aprender então a viver a vida da igreja, atingir o propósito eterno e manifestar a glória de Deus. Na Roda Viva do Igrejar temos aprendido e treinado aqui no nosso treinamento, aqui, nossas instruções no Videira News, que na verdade você tem uma primeira fase, toda célula começa na primeira fase da comunhão. Aprendemos que a fase da comunhão é uma fase pastoral, é uma fase também de levar para o nível do apostólico, a comunhão no Espírito e no propósito eterno. Falamos também da fase da edificação, no momento em que os conflitos começam a surgir, em que a edificação, o ensino de maneira prática, exortativa e edificação acontece de maneira prática. Os profetas e mestres atuam de maneira poderosa nessa fase. Pois vem o evangelismo. Quero treinar vocês para aprender a evangelizar. Evangelizar como corpo de Cristo e família de Deus. Uma coisa é cada crente aprender a evangelizar por si só. Outra coisa é o crente chamar para ir para a igreja, que aí o pastor vai evangelizar. Outra coisa é chamar para ir para um encontro evangelístico, onde o pastor e os líderes mais experientes vão evangelizar. Outra coisa é cada membro aprender que ele é um sal no meio da podridão, uma luz no meio da escuridão. E eles aprenderem a funcionar como verdadeiras eclésias infiltradas, como verdadeira luz de Deus infiltrada no meio da escuridão. Eu quero te falar, evangelismo, segundo o padrão da igreja, ele não é só através deste ou daquele que tem um dom especial. Ele é através de cada um dos irmãos. Se cada um dos irmãos aprender a ser um testemunho de Deus. Para vocês terem uma ideia, né, quando a videira começou, era proibido levar visitante na célula. Por quê? Porque os irmãos deveriam evangelizar antes a pessoa, um amigo, um convidado, fazer uma casa de testemunho, falar de Jesus para eles. Eles receberem Jesus, aí sim, eles podiam vir para a reunião da célula. Depois a gente ajustou isso, entendemos que isso era um pouco desequilibrado, mas tinha uma coisa muito virtuosa aqui. Todo crente tinha que aprender a ser um evangelista. Ele tinha que aprender a falar de Jesus, do seu amor, da sua cruz, para o perdido, amigo, na escola, na faculdade, no trabalho, e levá-lo a receber Cristo. Depois ele já vinha como irmão. Sabe que esse aspecto é muito positivo, nós precisamos renovar isso. Bem, outra coisa boa é fazer o evangelismo como corpo e família. Uma boa coisa da Casa de Milagres é que você tem a célula inteira evangelizando. Não é o pastor evangelizando, não é um grande poderoso evangelista evangelizando, é a comunidade ali da igreja. Quando a célula é edificada e os irmãos aprenderam a ser um no Senhor, em Cristo, aprenderam a viver com Cristo no centro, o que vai acontecer? Eles vão agora começar a ter poder para manifestar Cristo. Aí vem as casas de milagres, as casas de paz, as casas de testemunho. Quero falar um pouco sobre essas três casas. Casa de testemunho é quando cada membro da célula convida um amigo que não é cristão para sua casa, fazer um jantar, um almoço, um café da manhã, e ali ele dá o testemunho de como Cristo entrou na sua vida e mudou a sua história. Casa de paz, quando nós separamos de dois irmãos, de dois em dois irmãos das células, e desafiamos eles a visitar uma pessoa não cristã por 7 semanas na casa dela, a fim de orar e falar para ele um aspecto da salvação de Cristo. E orar. 1 hora, reunião de oração. Será que tem casas precisando de oração? Ô Jonathan, será que tem casas precisando de oração aqui nesse Rio Grande do Sul, Tchê? Certamente. São casas de paz. 7 semanas, de 2 em 2, irmãos sendo enviados para visitar casas de pessoas que estão necessitando da salvação de Deus. Outra casa é a casa de milagres. A casa de milagres é quando a célula então vira um ambiente da manifestação do céu na terra. Quando a célula separa um final de semana, depois de orar, jejuar e convidar perdidos, amigos que estão longe de Cristo. E ali nós vamos orar e pregar o evangelho para eles com intensidade. Deus vai fazer milagres, vai salvar e batizar no Espírito Santo. Essas são as casas de milagres. É quando o encontro com Deus acontece no âmbito da célula, no âmbito da casa. Roda Viva do Igrejar. Evangelismo. Essa fase da célula
ela é promovida, ela é conduzida e ativada pelos irmãos que têm o dom do evangelismo. Já viu aqueles irmãos que estão sempre pensando em alguém que está fora e não veio? Já viu aqueles irmãos que estão sempre pensando em curar alguém, em manifestar a salvação de Deus para alguém? Tem irmãos que eles gostam da presença de Deus no louvor. Tem outros que gostam de ensinar a palavra. Mas tem outros que se teve louvor glorioso, ele até chora. Teve a palavra maravilhosa, ele é até edificado. Mas se não tem visitante, ele fala, parece que está faltando algo. São esses irmãos evangelistas, apaixonados pelos perdidos. Eles é quem catalisam, influenciam ao máximo e fazem a igreja voar nas asas do Espírito para ganhar os perdidos como águias que voam para alcançar os pecadores. Vamos igrejar, vamos voar, vamos evangelizar. Eu já vou. Fui.